Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Diário Pentecostal Historiando para mais uma live. Hoje, dia 17 de junho de 2022, nós estamos aqui mais uma vez para conhecermos mais da história do protestantismo aqui no Brasil e hoje nós iremos falar sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a origem? Ela surgiu em que país? Quando? Como? Por quê? E quando ela chegou aqui no Brasil? Vamos saber detalhes da administração eclesiástica, do governo eclesiástico adotado por esta instituição religiosa. E nada melhor do que falarmos com um presbiteriano, um presbítero, Gustavo Antonassi. Ele já está aqui conosco, aguardando para entrar ao vivo, para conversar com a gente. Pessoal, fala para mim se está tudo certo aí o som, a imagem, se vocês estão enxergando bem. Avisa aqui no chat. Geraldo, boa noite aqui de Curitiba, com um pouco de chuva e com frio, imagino. Aqui em São Paulo também está friozinho, mas Curitiba deve estar muito mais, né? E, gente, é um prazer enorme trazer esse assunto aqui para vocês que seguem o canal. Já viram que eu postei um tempo atrás um vídeo sobre como se tornar um pastor, entre aspas, né? Um presbítero na igreja presbiteriana. E eu quis trazer alguém aqui para falar, alguém que tenha vivência, para mostrar a vida, né, eclesiástica fora dos muros do pentecostalismo, fora dos muros das Assembleias de Deus. Eu acho que nós só temos a ganhar em conhecer como que funciona a vida religiosa, né, dos nossos irmãos tradicionais, tá bom? Sem mais delongas, eu vou abrir minha tela e vou apresentar para vocês o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Olha, meu nome é Gustavo Antonassi, né? Eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Quando nós conversamos, Silvana, eu estava frequentando a Igreja Presbiteriana de Bom Jardim, em Ipatinga, mas nesse meio termo eu me mudei para uma outra cidade próxima aqui, chamada Santana do Paraíso, né? E eu continuo presbítero, né? Nós vamos falar mais adiante, né, sobre como funciona, né? Sim. E atualmente eu sou secretário de Comunicação e Marketing da CNHP, que é a Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, né? E já sou presbítero no meu primeiro mandato. Nós vamos entender essa questão do mandato, né? E é isso. Tá ótimo. Como tá o clima aí em Minas Gerais, Gustavo? Tá muito frio, tá ameno? Aqui na minha região é bem quente, né? Aqui na minha região, clima normal aqui é em torno de 25 a 30 graus, mas esses dias tem feito Eita! bastante frio. Esses Ah, dias aqui tá. tem dado uns 9 graus, 11. Para nós aqui é Legal. bem frio. Ô, Gustavo, o que que você achou de um convite de um canal pentecostal? Conta pra gente. Não tenho problema nenhum com relação a isso, não. Tenho muitos Não amigos ficou surpreso, não? pentecostais. A surpresa foi ser convidado, né? Geralmente a gente que não tem assim, um cargo mais elevado, a gente não é muito convidado para Imagina. participar dessas conversas, mas estamos Não aí é à só disposição. quem tem cargo elevado que sabe, não, viu, gente? Fica tranquilo. Ô, Gustavo, conta para mim. Eu vi lá nas informações que você passou que você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil desde Isso, 2010. Antes disso, isso. você já era evangélico de alguma outra denominação, católico, não tinha nada de igreja? Conta para gente esse início da sua vida, na sua infância, adolescência. Certo. Minha família é católica, né? Eu nasci num lar católico, né? Desde criança eu fui criado nessa religião, né? E segui
firme até meus 25 anos, mais ou menos, né? Então, a partir dos meus 25 anos, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Tinha alguns amigos evangélicos que compartilhavam comigo do evangelho, falavam sobre a Bíblia, e eu comecei a notar, né, algumas questões, né? E resolvi não ter religião. Eu falava que era católico, mas não era aquele frequentador, era um frequentador de igreja, ia quando queria, né? E quando eu me casei, né, em 2010, a minha esposa é presbiteriana, e eu resolvi conhecer a religião dela, né, e estou até hoje. Essa era a minha Basicamente curiosidade. isso. Como foi que você se converteu e por que presbiteriana? Mas você contou aí. Me conta uma coisa. E quando você teve assim vontade de estudar, você falou que você colocou aqui que você estudou num instituto bíblico. Como que soletra é rêmata? Como que fala? Rêmata. Rêmata, né? Rêmata Pode falar. é uma palavra, se não me engano, grega, né? E ela significa palavra. Legal, legal. E por que você quis? Da onde surgiu essa ideia? Por que você quis estudar assim? Então, como eu disse, né, desde os meus 25 anos, eu tenho 40 anos, tá, gente? Sou de 81. Mesmo Desde ano os que. meus, desde dessa época, né, que eu resolvi me afastar da igreja, eu até brinco assim, que eu não me converti no protestantismo. Eu aprendi a amar a Deus, a conhecer a Deus, a ter respeito por Deus na igreja católica. Mas eu vim adquirir mais conhecimento depois que eu passei a frequentar a igreja presbiteriana, a igreja protestante. Então, desde esses meus 25 anos, né, eu comecei a buscar por mim mesmo, né? Li o tal do livro do Apocalipse, né, que é tão misterioso, e não vi nada demais nele e resolvi ler o restante, né? Eu tenho você perguntou aí sobre a questão do meu estudo, né? Eu, geralmente, quando eu resolvo fazer algo, eu gosto de entrar de cabeça, assim, eu gosto de conhecer, né? Então, quando eu resolvi seguir uma outra religião, a princípio não ter religião, eu falei assim, agora eu vou conhecer realmente o que a Bíblia diz, né? Porque se eu perguntar para um padre alguma coisa e ele falar comigo, me dar uma resposta, como que eu vou saber se ele está falando a verdade ou não está? Né? Se um pastor falar alguma coisa comigo, como que eu vou saber se ele está certo ou não? Né? Então, eu falei assim, meu primeiro passo é conhecer a Bíblia. Então, eu li toda a Bíblia, né? Antes de ser evangélico, li toda a Bíblia, talvez entendendo um pouco ou quase nada, mas li toda a Bíblia. E depois que eu me casei, né, que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, a gente tem já entrando, né, na questão da igreja presbiteriana, a gente passa, para ser membro, para você se tornar um membro, a gente passa por uma classe, né, da escola dominical, chamada classe de catecúmenos ou classe de doutrinas. Algumas igrejas gostam desse nome catecúmenos e outras acham meio difícil de falar e resolvem mudar para a classe de doutrinas, né? E nessa classe a gente vai aprender sobre quem é Cristo, sobre a Bíblia, né? A gente vai ter esse primeiro aprendizado aí sobre as questões da fé. E ao fim, né, geralmente são 3 meses, e ao fim desses 3 meses o conselho da igreja ouve a gente, né, faz algumas perguntas, e a partir desse momento você está apto a fazer a sua pública profissão de fé e batismo e se tornar um membro da igreja. É assim que você se torna membro de uma igreja presbiteriana. E depois que eu me tornei membro, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais, né? Aí eu resolvi fazer um curso de preparação. Esse Instituto Rêmata, ele é um curso de teologia, praticamente, é um curso de teologia, porém ele não te dá um reconhecimento, ele não tem um reconhecimento MEC, digamos assim. Uhum. Então, ele é classificado como um curso de preparação de lideranças, né?
mas segundo aí os professores lá e os pastores que lecionam, eles dizem que difere pouco de um seminário teológico, né? Que só a gente não tem acesso ali à língua hebraica, né? A gente não tem assim aulas como é que fala, de psicologia. Então tem algumas coisas que a gente não vê, que a gente veria num seminário, né? Uhum. Mas em relação à profundidade, ao conhecimento, é tão eficaz ou tão bom quanto um curso de teologia. Esse curso tem a duração de 2 anos, né? Alguns presbitérios criam esses institutos exatamente para formar líderes, né? Para dar um conhecimento para você ser um líder. Então, eu participei, né, do Instituto Hamilton, e em 2013 eu concluí o curso e tive o meu certificado, né? Esse curso de preparação ele não é obrigatório para você ser um líder, né? É opcional, né? Você pode fazer ou não. E a partir daí é que eu adquiri, digamos assim, um conhecimento bíblico mais profundo, né? Certo. Basicamente é isso. Não, beleza. Gustavo, eu vi que você é secretário da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos. Do Isso. que ela cuida, essa Confederação Nacional de Homens Presbiterianos? Ok. A Igreja Presbiteriana, ela, no seu modo de funcionamento, digamos assim, ela tem dentro dela algumas divisões, né? Ou a gente chama de sociedades internas, né? Essas sociedades internas, elas são divididas por faixa etária, né? E depois, quando a pessoa chega à fase adulta, é dividido por sexo, né? Então, a gente tem a União, a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Depois a gente tem a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, e já é os jovens, os adolescentes, né? Desculpa, antes da mocidade a gente tem a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Né? Sai da UCP, vai para a UPA, e depois da UPA tem a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, e ali as pessoas ficam até por volta dos 30 e poucos anos. E aí eles vão ou para a UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, ou para a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Aí depois de adultos tem essa divisão aí por sexo. Para que servem essas divisões? Na escola dominical, por exemplo, as classes são divididas dessa forma, né? As crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, né? No caso dos adultos, não tem a divisão, né? de SAF e o PH. Aí, geralmente, as lições de escola dominical de adultos é conjunto, mas a gente tem essas divisões. E essas sociedades internas também, elas criam programações próprias, né? Por exemplo, programações para criança, com o intuito de evangelismo, com o intuito de confraternizar mesmo, né? De ter ali, de conhecer melhor uns aos outros. E cada igreja local tem isso. Então é comum também fazer intercâmbios, né? De juntar a UCP de uma igreja com a outra para as crianças se conhecerem, a UMP a mesma coisa, a UPH a mesma coisa, né? Então a gente tem isso está na essência do presbiterianismo, né? As sociedades internas. Legal, bacana. Aí você falou da Sim, CNHP. isso, legal, mas o que eu perguntei mesmo. Pode falar. Só que se eu não falasse isso, vocês não iriam entender o que é a CNHP. Aham. Não tem problema eu falar agora, porque isso também tem a ver com a forma de governo, né? Mas eu posso falar agora também, já que a pergunta está aí, né? Sim, sim. Essas sociedades internas, elas são organizadas nas igrejas locais, elas são organizadas a nível de presbitério, elas são organizadas também a nível de sínodos e a nível nacional, né? Então, a CNHP, ela congrega representantes de todo o Brasil das UPHs, que seriam a Sociedade dos Homens da Igreja Local, né?
Então, a sociedade, a UPH local, ela tem um representante no presbitério. O presbitério elege representantes para o sínodo, que é a nível, vamos colocar assim, estadual, mas é mais regional mesmo, né? E cada sínodo tem representantes na nacional, né? E eu sou representante do meu sínodo, que é o sínodo Vale do Aço, aqui em Minas Gerais, né? Eu represento o meu sínodo lá na CNHP, que é a nacional. Ah, bacana, bacana. Gustavo, conta pra gente qual é a origem, a origem, da Igreja Presbiteriana. Ela chegou aqui no Brasil depois, mas de onde ela se originou? Conta pra gente. A igreja protestante, a igreja presbiteriana, ela é filha ali da reforma, né? Tanto que a gente é conhecido também como reformado, né? É. Então tem a ver lá com a reforma protestante. Nós somos filhas ali daquele movimento lá que começou com Martinho Lutero, né? Então a gente conhece bem a história da reforma, né? E dois nomes que destacam ali na reforma é Lutero e Calvino, né? São dois, além tem outros, lógico, né? Mas os mais famosos, digamos assim, ficou sendo ali Lutero e Calvino. Quando aconteceu lá a reforma protestante, principalmente por causa da imprensa, né? Essas ideias elas propagaram ali por toda a Europa, né? Por toda aquela região ali, e influenciou principalmente ali a Suíça, né? Então, lá na Suíça, a reforma protestante influenciou clérigos, camponeses, nobres, influenciou todo mundo por causa da imprensa, né? E então, principalmente o luteranismo, né? Martim Lutero, ele influenciou muito ali na Suíça, teve muita influência na Suíça, que foi onde Calvino, digamos assim, ouviu mais da palavra de Deus, onde ele teve contato ali com, não diretamente com Lutero, mas com os pensamentos, né, de Lutero. E lá na Suíça ainda, né, tinha um rapaz lá chamado Ulrich Zwingli, né, que também apoiava as ideias ali de Martin Lutero. E foi Zwingli, né, e outros suíços ali, que influenciados por Martin Lutero, deu origem, então, ao pensamento calvinista, né, em Genebra, que é a capital, né, da Suíça. Então, Calvino ele começou a disseminar, depois de ouvir, depois de estudar, né, de conhecer as ideias de Lutero, ele sistematizou, né, apesar dos reformadores lutarem muito, né, pela fé cristã, principalmente pelas 95 teses, né, que depois de 95 passaram a muitas outras, né, foram vendo muitas outras diferenças. Então, Calvino, o que ele fez? Ele sistematizou isso, né? Ele pegou todas as ideias da época e sistematizou. Ele criou um livro, né? Na verdade, são 4 volumes chamados As Institutas. As Institutas nada mais é do que a sistematização do pensamento reformado. Né? O que a gente pensa sobre Deus, o que a gente pensa sobre Cristo, o que a gente pensa sobre a Bíblia. Então, ele escreveu essa Instituta, né? Que foi o maior legado, digamos assim, de João Calvino. Né? E Calvino, ele aplicou essas questões, né, lá na Suíça, mas, na verdade, o nome presbiteriano nem veio de João Calvino, veio de um outro reformador também chamado John Knox, que é na Escócia, né? São países próximos ali. John Knox, ele bebeu do conhecimento de Calvino, digamos assim, e ele montou lá, né, ele criou lá na Escócia, né, a primeira igreja com o nome de presbiteriana. Então, o nome presbiteriano foi cunhado, digamos assim, né, por John Knox lá na Escócia.
E as igrejas de confissão calvinista, digamos assim, elas se espalharam ali por toda a Europa, né? Principalmente da Inglaterra, na Escócia e na França, né? Onde eles foram conhecidos como puritanos na Inglaterra, né? Eram os de confissão calvinista ingleses eram chamados puritanos, os escoceses eram chamados presbiterianos e os franceses eram chamados huguenotes, né? Então, a igreja presbiteriana, ela, na época, ela tinha esses nomes, né? As que eram de confissão calvinista. Eram chamados presbiterianos, huguenotes ou puritanos. Eram os Legal. nomes que foram chamados. Praticamente é isso, né? E Foi como que foi influência essa direta de chegada, Lutero. Gustavo? E como foi essa chegada no Brasil? Quando? Então, a chegada no Brasil, ela se deu por parte dos puritanos, né? Não sei se todos sabem, acho que a maioria deve saber, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, né? E assim como o Brasil foi colonizado por Portugal. Como Portugal era um país católico, né? As pessoas que vieram para cá eram católicos, né? Professavam a fé católica. No caso dos Estados Unidos, né, os seus colonizadores ingleses, eles eram puritanos, né, eles eram protestantes, né, de linha calvinista, e um americano, né, que veio para cá, um chamado Ashbel Green Simonton. Né? Então, Simonton era um americano, né, Simonton, ele tinha, a princípio, ele não pensava em ser pastor nem nada disso, né? A ideia inicial dele era ser advogado ou médico, né? Eram as duas primeiras, digamos assim, eram as duas primeiras intenções dele, né? Profissionais. Mas depois de um grande avivamento, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, né? Por parte dos puritanos. Em 1855, deixa eu ver minha colinha aqui, é isso mesmo, ele foi influenciado, né, por um grande reavivamento ali em 1855, e então ele resolveu, né, no coração dele, ser um missionário. Né? Quem, na verdade, o incentivou a isso foi um teólogo muito conhecido chamado Charles Hodge, que era o pastor dele, não sei se você conhece, é um Não. grande escritor aí, tem vários livros, né? Charles Hodge, ele era pastor do Simonton, né? Então, nesse avivamento aí, Charles Hodge foi um que incentivou ele a dar mais atenção ali para esse chamado missional dele, né? De fazer missões. Em alguns livros que eu li aqui, parece que a ideia dele, a princípio, era Bolívia, né? Ele queria vir para Bolívia, mas depois ele resolveu vir para o Brasil. Né? E ele chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Então, foi esse missionário aí, né, Ashbel Green Simonton, que veio lá dos Estados Unidos e começou o trabalho presbiteriano aqui no Brasil em 1859. Ah, legal, século Basicamente foi XIX. isso. Ótimo. Isso. Gustavo, me fala uma coisa, você tem, por acaso, o número... É que o censo já foi de 2010, a gente nem sabe, mas você tem uma Sim, quantidade de membros na Igreja Presbiteriana do Brasil atualmente? próximo de 2 milhões. Nós Próximo somos de 2 milhões. próximo de 2 milhões. O Certo. número exato eu realmente não sei. Não, mas tá, dá para a Sei gente ter por uma aí. noção. Pessoal, vocês sabem, como eu falei no começo da live, que a gente vai falar, vai tentar entender a forma de administração eclesiástica da Igreja Presbiteriana, porque é muito falado que é uma das melhores, que é uma que tem o maior embasamento bíblico, por isso que eu trouxe o Gustavo aqui.
O modelo eclesiástico é o presbiteriano, tem gente que fala presbiterial, onde, ele vai me corrigir, ele vai dar mais detalhe, estou falando de, assim, grosso modo, onde tem um grupo de pessoas que representam a igreja, né, nas decisões, nas tomadas de decisões. Eu trouxe aqui porque eu já trouxe nessa semana o pastor Wilquias Paim, ele falou do modelo congregacional. O episcopal, vocês já escutam bastante aqui eu falando, que é o adotado pela Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, as igrejas neopentecostais. Esse modelo episcopal, onde o poder de decisão está na mão do pastor. No caso da presbiteriana, está na mão do presbitério. Então, a gente vai conversar agora sobre isso. E para a gente começar a entender, eu vou perguntar para o Gustavo quais as funções, os cargos que tem na igreja, né? Não cargos administrativos ou administrativos. O que eu sei é o presbítero e o diácono, é isso, Gustavo? Exato. Tem o presbítero, o diácono e o pastor. O pastor não necessariamente é o presbítero. Não, vocês vão entender. Tá. Então vamos por parte. Para se tornar um diácono, quais os pré-requisitos? É só a pessoa querer? Qual é os trâmites? Conta para a gente. Então, só te corrigindo, né? Na verdade, o nosso sistema de governo ele não é presbiterial, que é de presbítero, né? Uhum. Mas, na verdade, o nosso sistema de governo é o representativo. Representativo, sim. Isso, né? O diácono, ele é eleito pela igreja, tá? E a gente segue o que diz lá a Bíblia, né? Para ser diácono, a gente tem que abrir lá 1 Timóteo 3, né? E tem lá, né? É necessário que seja repreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Não dado a muito vinho, tudo aquilo que está lá em 1 Timóteo 3, né? Então, cada igreja local, ela é regida... Vamos começar do começo. Sim. Nós vamos chegar lá no diácono. Vamos colocar o seguinte: a igreja local, ela é regida por um conselho, né? A igreja presbiteriana, como eu disse, ela é o modelo representativo. Então, quem governa a igreja é um conselho. E esse conselho ele é formado por presbíteros, mais o pastor. Tá? Qual que é a diferença de um pastor e de um presbítero? É só a formação teológica. O pastor ele precisa passar por um seminário, ele precisa ter um diploma de teólogo, ele precisa ser um teólogo. Né? E o presbítero ele é reconhecido pela igreja, né? Mas o chamado é o mesmo. O chamado para pastor e para presbítero é o mesmo chamado. Então, internamente, a gente chama os pastores de presbíteros docentes, né, que é o responsável pelo ensino, e os outros presbíteros são os presbíteros regentes, que são aqueles que regem ou que cuidam da igreja. Então, basicamente, a diferença de um pastor para um presbítero é a formação teológica. Tem que ter um diploma de teologia para você ser um pastor ou um presbítero docente. Né? Como são eleitos os presbíteros? Em assembleia, né? O conselho da igreja ele define um número que ele acha suficiente, né? Geralmente em números ímpares, para não ter empate, digamos assim, nas decisões. Né? Então, geralmente, o número de presbíteros de uma igreja é em números ímpares. E o pastor ele só vota se for necessário. Ele não tem... É uma sugestão que seja ímpar, na verdade. Né? Se for em número par e houver um empate, o pastor vota, digamos assim. Né? Então, é por isso que é incentivado a ser em número ímpar, para não ter esse problema do pastor ter que desempatar ali a decisão. Né? Então, os presbíteros, como eu disse, eles são eleitos pela Assembleia. Então, nesse
nessa questão nós somos parecidos aí com os congregacionais, né? É a Assembleia reunida que elege ali os presbíteros. Os presbíteros, eles têm um mandato de 5 anos como regente da igreja. Como eu disse, o presbítero, ele é um chamado. Então, o presbítero, ele é presbítero. Igual o pastor, ele é pastor. Ele não deixa de ser presbítero, nem deixa de ser pastor. É um chamado, né? E é um título, digamos assim. Mas ele tem um mandato à frente da igreja. Então, a igreja elegeu o Gustavo, presbítero. Ele tem o título de presbítero. A igreja, ela enxerga no Gustavo uma pessoa que conhece a palavra, né? Eu volto lá em 1 Timóteo 3, uma pessoa que tem aqueles requisitos ali, que é apto, principalmente que seja apto para o ensino, né? No caso do presbítero, é muito importante essa questão do ensino, porque na igreja presbiteriana, geralmente, quem prega é o pastor e os presbíteros. Então, entende-se que um presbítero saiba manejar bem a palavra, é um dos requisitos, inclusive, que está lá, né? Seja apto para ensinar. Geralmente, os presbíteros, todos são professores da escola dominical. Então, é um chamado mesmo. Na verdade, a gente não decide ser presbítero. Ô, Gustavo, só para eu entender, que é bem diferente, eu sou assembleiana, então é bem diferente. Uma igreja local tem quantos presbíteros, mais ou menos? Só para a gente ter uma noção. Então, é muito particular de cada igreja, né? A igreja que eu frequentava lá em Ipatinga é uma igreja que tem mais ou menos 200 membros e nós éramos 7 presbíteros, mais o pastor. E o presbítero regente? Você é presbítero regente ou presbítero docente, Gustavo? Eu sou regente. Regente? Eu sou regente. O que o presbítero regente faz? Quais as atribuições? Prega, né, também? Sim, além de pregar e ensinar, são os presbíteros regentes que tomam as decisões, que a igreja, querendo ou não, ela é uma empresa. Né? Então, quem toma as decisões administrativas, digamos assim, é o conselho, que é os presbíteros reunidos ali em conselho que tomam as decisões. Se vai contratar alguém, se vai demitir, que acompanha as finanças da igreja, se vai comprar um terreno, se vai vender. Então, essas decisões são todas tomadas ali pelos presbíteros, e até em relação ao pastor, né? Mais para frente eu vou explicar melhor que o pastor, ele é filiado a um presbitério, né? Nós vamos chegar lá. Então, os presbíteros regentes é quem escolhem o pastor, digamos assim. O presbitério, ele tem pastores disponíveis, né? E os presbíteros, vamos supor, se ele quer fazer uma experiência com um novo pastor, se ele não está gostando de alguma, né, da forma, sei lá, tem algumas questões que a gente olha, né, sobre questão de pregação, às vezes não é o estilo que agrada muito ali a igreja. Não é o perfil da igreja, né? Não é o perfil da igreja. Então, às vezes a forma de trabalho, né? Às vezes tem pastor que é mais missionário, tem pastor que é mais administrador. Então, às vezes é o presbítero que define se o pastor continua ou não na igreja, decide em nome da igreja. Tá, eu vou fazer muita pergunta, Gustavo. Desculpa. Então, toda igreja local tem um conselho. Toda igreja local, é isso? Toda igreja local tem um conselho. E quem escolhe os integrantes desse conselho? A igreja, a assembleia? A igreja. É a igreja que elege o presbítero. No caso, na sua, são quantos presbíteros regentes? Então, hoje, da que eu estou frequentando hoje, são 5. São 5. Aí obrigatoriamente os integrantes do conselho são os presbíteros. Apenas são os presbíteros mais o pastor. E o diácono? Onde nós vamos conta chegar. Pra gente, vai contando pra gente. Gente, eu tenho muita curiosidade. Ok. O diácono, a gente não vê o diácono como um chamado. Tá? O diácono, ele é um serviço, é uma função de serviço na igreja. Tipo administrativo, tesoureiro.
Pode ser. Geralmente o tesoureiro geralmente é um diácono ou um presbítero, né? Mas a função do presbítero na igreja presbiteriana é a função do diácono que é dito lá na Bíblia, né? A ideia principal é a parte social. Então é o diácono que geralmente chega primeiro no membro, o membro que está doente, um membro que está passando alguma dificuldade. É ele que entra lá na casa do camarada lá e vê como é que a geladeira está aí, está cheia, não está, está precisando de ajuda, não está. Então ele é como se fosse o assistente social da igreja, né? O diácono na igreja presbiteriana, ele tem essa função mais social, além de zelar pelo templo, né? É a função do diácono ali abrir e fechar o templo. Geralmente são os diáconos que operam ali os equipamentos de som, cuidam da limpeza, né? Então, geralmente, o trabalho do diácono é esse. Além de ser professor de escola dominical, de pregar, diácono pode pregar, desde que ele tenha um bom conhecimento, né? Na igreja presbiteriana, geralmente, a pessoa, para pregar, ela precisa ter algum conhecimento maior. Não basta a pessoa querer pregar, né? Então, a parte de pregação, assim, ela é bem restrita, né? Um membro comum também pode pregar, desde que não tenha nenhum cargo, como seja presbítero ou diácono. É mais raro isso acontecer. Mas não existe, assim, uma regra, né? Então, a função do diácono na igreja presbiteriana é essa. E a gente entende que é assim que a Bíblia mostra, né? Se a gente vê lá quando foram eleitos os diáconos, foram exatamente para servir a mesa, né? Se você pegar o texto lá, você vai ver que a função principal deles era exatamente social, né? Era ver como é que estava a situação dos membros, né? Se tem um membro doente, se tem um membro precisando de uma assistência, cestas básicas. Então, toda essa parte aí social, eles são aí fugiu a palavra, agora eu falei, agora fugiu. São os assistentes sociais da igreja. Sim, você acha que já falou, mas eu não me ative. Ele é eleito por quem, o diácono? Pelo conselho? Da mesma forma que os presbíteros, é a igreja que A elege. igreja. E tem uma reunião específica para isso? É no final de um culto? Como que é? Que momento? Geralmente é na escola dominical, né? Geralmente a gente reúne a assembleia no momento da escola dominical e também eles têm um mandato de 5 anos. Então, a cada 5 anos, a gente elege novos ou reelege os mesmos, né? E todos os membros da igreja podem dar o nome ali para ser votado, pode votar e ser votado. E esses cargos são remunerados, Gustavo, de presbítero e diácono? Não, só o de pastor. Só o de pastor. Só o pastor. Certo. Uma outra dúvida antes de você continuar, sobre a frequência dos cultos. São quantos cultos por semana? De que horário? A escola dominical, domingo, ok. Tem culto de oração? Quais os tipos de culto que tem e a frequência de cultos durante a semana? Geralmente são 3, né? É o culto de domingo. Na minha igreja, na quarta-feira, tem o estudo bíblico. Né? É um culto normal, porém a ênfase é no estudo bíblico. A diferença do estudo bíblico para uma pregação é que no estudo a igreja pode perguntar, é aberta, é como se fosse uma escola dominical. Que legal! Então, geralmente, quem está dirigindo o estudo, ele abre para perguntas, né? As pessoas participam, né, do estudo bíblico. E às sextas-feiras a gente tem também um culto de oração, né? A gente faz uma devocional e depois ora, né? E aí não tem limite, a pessoa pode orar o tempo que você achar que deve, né? E geralmente nos cultos de sexta-feira, os cultos de orações, é onde os irmãos trazem ali, né, as intenções, né? Ora pela minha vizinha, ora pelo meu filho, ora por mim que vou fazer uma cirurgia, né? Agradeçam a Deus aí que eu tive uma bênção na minha vida, né? Então é nos cultos de sexta-feira que a gente volta mais para a oração por pedidos em específicos, né? E a ceia é uma vez por mês? Uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo. De manhã?
Não, Normalmente, quer dizer, não na verdade, necessariamente. mas geralmente é no culto à noite. Geralmente. Certo. Pode continuar a questão dos cargos. Vamos supor, o Gustavo, você é um presbítero eleito. Foi Sim. fácil? Qual é o trâmite aí para você se tornar um presbítero? Então, igual eu disse, o conselho ele escolhe um número, né? Vamos supor, a gente precisa aqui de 7 presbíteros, vamos supor, né? E aí é convocada uma assembleia, geralmente para um domingo, né? Essa assembleia não necessariamente tem que ser no domingo, mas geralmente é no domingo, porque a gente já está na igreja mesmo, né? E aí, essa reunião é específica para isso, para eleger 7 presbíteros, né, ou a quantidade que for necessária. Então, a igreja, um mês ou mais, a igreja começa a ser preparada. Assim que é convocada a assembleia, o pastor já começa a falar sobre isso. Né, gente? Vamos orar, né, para Deus nos dar sabedoria para escolher pessoas dignas, né, pessoas que realmente zelam pelo Evangelho, que têm interesse no crescimento do Evangelho. Né? O texto mais pregado nessa época é esse de 1 Timóteo 3, né, que vai trazer à mente das pessoas ali, os requisitos, né, tanto para ser presbítero quanto diácono. E como eu disse, todos podem votar e ser votados, né? Mas, assim, é uma praxe, pelo menos das igrejas que eu só frequentei 2 igrejas, lá do Bom Jardim, lá em Patinga, e essa que eu estou agora, né? E as duas seguem mais ou menos essa mesma ideia. Um mês ou mais antes, né, a gente já começa a preparar o povo, né, para essa escolha, e também a gente faz reuniões à parte com aquelas pessoas que querem ser presbíteros ou ser diácono. Então a gente faz reuniões, a gente explica para eles isso que eu estou explicando para vocês, que olha, para ser presbítero, você precisa ser assim, 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 né? O presbítero vai tomar decisões aqui relativas à igreja, são pessoas que precisam ter um conhecimento bíblico. Então, aquelas pessoas que querem, né, concorrer ali a essa eleição, elas também são preparadas ao longo desse tempo ali, né? Então, chegando o dia, esses nomes geralmente estão em cédulas, né? E aí é distribuída essas cédulas e marca o xizinho lá, igual eu votava antigamente, na cédulazinha de papel, passa ali a apuração e os 7 mais votados ali vão ser eleitos presbíteros por 5 anos, né, como presbíteros regentes. Passados esses 5 anos, eles continuam presbíteros. Esse título e esse chamado é eterno, digamos assim. Mas ele deixa de representar a igreja, se ele não for reeleito. Aí ele passa a ser um presbítero em disponibilidade, que a gente chama. Ah, tá. Ele é presbítero, mas ele não faz parte do conselho da igreja, porque o mandato dele venceu e não foi reeleito. Mas ele Bacana. continua professor de escola dominical, continua sendo convidado pelo pastor para pregar para outras igrejas, é a mesma coisa. Ô, Gustavo, aí depois que vocês escolheram, a igreja votou na quantidade X de presbíteros, é dali que obrigatoriamente tem que sair o pastor ou não? Já vem de outro lugar, mesmo porque Não, tem que ter o curso? Como que o pastor, e quem escolhe? É a igreja ou o conselho que escolhe o pastor? é o conselho Conta que pra escolhe o gente como que pastor. um pastor jubilou, se aposentou, mudou, precisa de um novo pastor. Pode contar detalhadamente para a gente como é esse processo. Ok. Como eu disse, a igreja presbiteriana ela tem concílios, né? Então a igreja local é um concílio, que é o conselho da igreja, né? A nível regional, a gente tem os presbitérios, tá? O que são os presbitérios?
para criar um presbitério precisa de pelo menos 4 igrejas. Tá? Então, essas 4 igrejas, elas se reúnem, pode ser mais, né? O presbitério em que a minha igreja hoje ela é federada, ela tem 16 igrejas, né? Então, essas 16 igrejas, elas elegem um representante e o pastor já é um representante ex officio, digamos assim, já é representante. Então, o pastor da igreja, mais um presbítero, ele representa aquela igreja local no presbitério. E o que, Legal. que o presbitério faz? O presbitério, ele ouve pastores, vamos supor que o Gustavo, ele acha que tem um chamado, né, para ser pastor, ele sente no coração lá que Deus chamou ele vai conversar com o conselho da igreja, geralmente o conselho da igreja, por um período, ele vai avaliar esse candidato, digamos assim, né, vai dar para ele algumas atribuições de pregação, de estudos bíblicos, se a igreja tiver pontos de pregação, coloca esse candidato para tomar conta de uma congregação, de um ponto de pregação. Fazer trabalho que geralmente um pastor faria, né? Para ver como é que ele se sai, se ele realmente tem esse Tipo um chamado. estágio, né? Tipo um estágio. Treinamento. Tipo estágio. Exatamente. E nesse período ali, ele vai sondando os membros. E aí, o que você acha do fulano? Além dele querer, a igreja tem que ver nele esse chamado também, né? Então, a partir do momento que ele sentiu o desejo e a igreja viu que ele realmente tem aquele chamado, ela indica o nome desse membro para o presbitério, né? Então, esses representantes lá das 16 igrejas vão ouvir esse candidato, né? Vão fazer ali uma sabatina, digamos assim, né? Igual para um ministro supremo lá. Vou fazer para ele ali uma sabatina, testar os conhecimentos bíblicos e tal. E o presbitério, vendo que ele realmente tem esse chamado, o presbitério ele vai pedir que ele escolha um seminário para ele fazer o curso de teologia. Se ele tiver condições, ele vai arcar com os custos. Se ele não tiver condições, o presbitério pode arcar com até 70% do custo. Legal. Os 30% restante é por conta do próprio candidato mesmo. Mas geralmente os irmãos da igreja ajudam, se ele não tiver, né, realmente condição. E passado lá os 4 anos, né, se não me engano, são 4 anos de estudo, assim que ele formar, que ele tiver o diploma, ele volta, né, ao presbitério, e o presbitério avalia novamente aquele candidato, vendo que ele realmente está apto, ele passa a ser um pastor em disponibilidade lá no presbitério. Ah, legal, legal. E aí aquelas 16 igrejas que fazem parte pode falar assim, eu quero o Gustavo para ser o meu pastor. É o presbitério que define quem... Não é a nível de igreja local, conselho, é a nível de presbitério, né? A escolha do o pastor, ele é filiado a um presbitério. Né? Falando nessas hierarquias, só um minutinho, Gustavo. Falando nessas hierarquias, tem o conselho da igreja local, tem o presbitério, quais outras instâncias que tem? Isso. E para que serve o presbitério? Primeiro, para essa questão, né, de pastores, né, é o presbitério que gerencia ali o campo dos pastores, qual pastor vai para qual igreja. É o presbitério também que remunera esses pastores em casos de uma doença, em caso, né, de uma indisponibilidade, sei lá, machucou, vai ficar 1 ano afastado por algum motivo, o presbitério ele arca com boa parte dessas despesas, e é também o presbitério que julga questões que a igreja local não deu conta de julgar, ou que um membro da igreja local
não concordou com a decisão do conselho. Vamos supor que ela levou alguma questão para o conselho da igreja local e ela não ficou satisfeita com a decisão do conselho. Acho que o conselho agiu errado. É como se fosse uma instância superior ali que ela pode recorrer, né? E o presbitério ele pode tomar uma decisão contrária à decisão do conselho da igreja local, e a igreja local ela acata essa decisão. Né? E tem um líder no presbitério? Não, todo mundo tem a... Tem um presidente. Ah, é presidente que fala. No conselho, não. No conselho é o pastor. O pastor docente, é o presidente. É o presidente. Aí, a nível presbitério, tem o presidente também. Em cada um... tudo que eu estou dizendo aqui também funciona da mesma forma nas sociedades internas, lá na UPH, na UCP. Então, as sociedades internas também têm um presidente. Legal. As sociedades internas, além do presidente, tem um secretário de atas, as reuniões são feitas atas das reuniões, as decisões que são tomadas lá. Nós vamos fazer um trabalho evangelístico na praça. É lavrado a ata. Eu gosto muito dessas burocracias, acho muito importante. Gosto muito. Então, tudo isso existe no conselho também. O conselho tem o presidente, que é o pastor, tem um secretário de atas, tem um segundo secretário, que na ausência do primeiro é ele que lavra as atas, tem um tesoureiro, né? Tem um secretário executivo, que é o responsável, ele é o porta-voz, digamos assim, né? do conselho, e tudo isso é aplicado também nas sociedades internas. Né? Então, eu sou secretário de comunicação e marketing da Nacional, mas tem um tesoureiro, tem um presidente, tem um vice, tem um secretário executivo. Legal, bem organizado, legal. E aí, acima do presbitério, o que vem? Então, acima do presbitério tem o sínodo. Né? Sínodo? O sínodo, isso. O sínodo, ele é como se fosse um presbitério também, mas a nível estadual. Né? Estadual. Geralmente é estadual, mas... O presbitério é regional, tipo assim, regional. É regional, mas existem vários presbitérios. Os sínodos geralmente são números menores. Né? Por exemplo, na minha região aqui, em Minas Gerais, o presbiterianismo é muito forte. Então, só na minha região aqui, eu moro numa região chamada Vale do Aço. O Vale do Aço é composto por 4 cidades. E essas 4 cidades, por exemplo, a gente tem um sínodo só aqui dentro. Né? Então, Minas Gerais, por exemplo, tem mais de um sínodo. Só na minha região tem um sínodo. Então, existe eu não estou me lembrando agora, existe um número, se não me engano, existe um número máximo de igrejas que podem constituir um sínodo, aí precisa ter um outro sínodo. Ah, legal. E quem é o Augusto Nicodemos nessa hierarquia? O Augusto Nicodemos, ele está no nível acima do sínodo, que é o Supremo Conselho, que é o nível nacional. Ele é presidente? Não, ele é, se não me engano, ele é vice-presidente ou secretário executivo. Deixa eu confirmar aqui. É só para a gente entender, porque, Gustavo, como eu sou vice-presidente, né? Como a gente é da Assembleia de Deus, Pentecostais, é uma administração totalmente diferente. Por isso que eu estou fazendo umas perguntas assim, que a gente não sabe mesmo, tá? Então, cada um desses departamentos, dessa hierarquia, tem um presidente, né? Isso. Tá, aí vamos voltar lá. A sua igreja está precisando de um pastor. Então, o presbitério tem algum presbítero disponível, à disposição, disponibilidade. Um pastor, isso. Tem um pastor em disponibilidade. A igreja que procura, porque às vezes pode ter 5 ali em disponibilidade. Quem que escolhe aquele ou aquele ou aquele? O conselho? Então, o conselho ele pode escolher, mas quem dá a palavra final é o presbitério. Vamos supor que 3 igrejas que é o mesmo pastor. Né? Pode acontecer. Então, o presbitério é que vai definir o campo no final das contas. Né? Mas, inicialmente, é o conselho, que mostra a opção, o inicialmente. Interesse, exatamente. Mas ele pergunta para a igreja ou é da vontade só do conselho? Então, nós somos representantes da igreja. Então,
a gente pode tomar essa decisão por nossa conta. Né? Na verdade, somos nós que tomamos a decisão. Mas no dia a dia, na prática mesmo, a igreja já confia, ok, nós votamos vocês, pode escolher, é isso? Exatamente. Ah, bacana. Exatamente. E tem um período, tem algum treinamento, adaptação, porque eu conversei com o Ilquias, eles lá no modelo congregacional do Batista, o pastor vai lá, prega, passa uns dias, vai nas reuniões. Como que funciona essa integração do novo pastor na presbiteriana? Mesma coisa. É um pastor que, vamos supor que o conselho da minha igreja está com interesse em convidar um pastor para ser o docente. Geralmente a igreja convida o pastor para vir pregar, para dar uns estudos, né? Senta com o conselho e conversa, né? O conselho, olha, nós estamos planejando fazer isso, o que você acha, né? Então, é dessa mesma forma. A igreja, ela sonda o pastor antes, e quando ela manda o pedido para o presbitério, geralmente já está combinado, digamos assim, com o pastor, né? Mas é isso mesmo. Alguns pastores, às vezes, passam uma semana, 15 dias, né? Fazendo os trabalhos ali com a igreja, o conselho acompanhando. Então, geralmente é dessa forma que acontece. Muito bem. Outra pergunta, outra dúvida. Vamos supor, vocês estão percebendo que a igreja precisa de melhorias. Aí o conselho da igreja já se reúne e já fala com o tesoureiro, fica nessa instância apenas, não precisa falar com os membros. Não. Os membros, eles só são consultados no caso de venda ou de aquisição de um imóvel. Aí o conselho ele toma a decisão de vender, mas precisa da aprovação da Assembleia. Ou toma a decisão de comprar, mas quem dá a palavra final é a Assembleia. Né? Geralmente, essa questão de construção é uma dobradinha ali, né, do conselho com a junta diaconal, com os diáconos. Então, o diácono, na verdade, é que traz a demanda, porque ele é que zela pela manutenção, né, do templo, das estruturas da igreja. Geralmente, o diácono traz essa questão para o conselho, e o conselho autoriza ou não, consulta lá o tesoureiro, senão realmente vão fazer uma pintura, vão reformar o banheiro, vão, né, fazer a melhoria que precisa, consertar um telhado. Então, geralmente, o diácono traz a demanda para o conselho delibera ali se faz ou não. Geralmente não, é assim que funciona. Ô, Gustavo, a presbiteriana acredita na atualidade dos dízimos? Sim. Ah, então tem a coleta de dízimos, ofertas, normalmente. Dízimos e ofertas, normalmente. Certo. Outra dúvida aqui que eu tenho, outra curiosidade. Na verdade, vive disso, né? A igreja não tem outra fonte de renda. Exatamente. Pessoal, vocês sabem, né? Não é privilégio, não é azar de nenhuma igreja, uma ou outra. Sempre existem cisões, divisões, pessoas que pensam o contrário se desligam. E na igreja presbiteriana já ocorreu essa questão de divisão, de pessoas com pensamentos diferentes, romperam, abriram outra. Explica para a gente essa questão, Gustavo. Então, existe sim algumas divisões. Bem próximo lá de quando o Simonton chegou, né? Já que a gente está voltando ali na questão, eu trouxe algumas questões interessantes aqui. Simonton, em 1964, ele criou o primeiro jornal protestante no Brasil, chamado Imprensa Evangélica. Né? Simonton também ele fundou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, foi na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 1867. Desculpa, em 1862. Foi a primeira igreja presbiteriana fundada no Brasil, né? E é a catedral, hoje ela é uma catedral, é uma igreja. Sim, eu já vi imagens de lá. Sim, isso. O jornal foi 2 anos depois, então? Foi 2 anos. 64? 64.
2 anos depois que a primeira igreja foi fundada, né? Em 14 de maio de 1867 foi criado o primeiro seminário teológico presbiteriano no Brasil, em 67, 1867. A presbiteriana tem esse forte com os estudos, né? Bíblicos. Exatamente. E o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, né, porque até então eles eram americanos, né, foi um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. O primeiro pastor ex-padre! Foi um ex-padre, né? E Simonton morreu muito jovem, com 34 anos. Ele veio para o Brasil com 26 anos. Ai, que pena! Mas do que ele morreu? Acidente? Doença? De febre amarela. Puxa vida! Febre amarela. E agora, em 12 de agosto de 2022, a Igreja Presbiteriana vai completar 163 anos no Brasil. Gente, 163. Ô, Gustavo, pode falar mais curiosidades aqui, senão eu vou ficar só fazendo pergunta para você. Eu tenho mais aqui. Se você quiser contar outras coisas interessantes para a gente, curiosidades, porque às vezes para você é normal, mas para a gente, para o público aqui, é muita novidade. É verdade. Então, assim, essas foram algumas questões que eu consegui aqui, né? Algumas eu sabia, outras eu descobri. E bem próximo ali da chegada de Simonton, né? 50 anos depois, em 1903, aconteceu a primeira divisão ali da Igreja Presbiteriana. Né? Surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Como o próprio nome diz, o principal motivo dessa divisão ali foi que ela queria ser autossuficiente, ela era muito dependente das missões americanas, né? Então, a Igreja Presbiteriana Independente, ela queria exatamente a independência, né? Ser uma igreja 100% brasileira, digamos assim. E outra coisa também que contribuiu ali para essa divisão foi a questão da maçonaria, né? Eles tinham eles já tinham uma ideia formada de que a maçonaria era incompatível, né, com a fé cristã. E até então a Igreja Presbiteriana não tinha nada contra, digamos assim. Né? Um membro poderia, um pastor, um oficial da igreja, ele podia ser maçom. Então, basicamente, foram esses dois problemas aí que levaram a essa divisão ali e ser criada a Igreja Presbiteriana Independente. Aí só por curiosidade, né? Desde a década de 80, em 1980, a Igreja Presbiteriana ela não aceita mais membros e nem oficiais. Isso que eu ia perguntar. Década de 80, então, proibição? 1980. Ah, tá. Desde 1980, ela já começou a recomendar que quem fosse maçom que deixasse ou que entregasse o cargo, né? Mas poderia ser membro. E em 2006 é que realmente passou a ser proibido mesmo. Até um membro comum que não deixasse a maçonaria poderia ser excluído, né? Por entender que é incompatível com a fé cristã. Né? Então, depois disso, eu até procurei saber aqui, né? Depois que a Igreja Presbiteriana deixou de aceitar maçons e que ela se tornou independente, né? A Igreja Presbiteriana, na verdade, ela se tornou independente pouco tempo depois. A Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Ela passou a ser independente em 1930. Em 1930, ela cortou completamente os laços com a Igreja Americana, né? E realmente agora é 100% brasileira, digamos assim. Não depende em nada mais da igreja americana. E aí eu trouxe uma questão aqui, né, que tais fatos poderiam até conduzir a uma reaproximação, né, já que foi em 1903, né, e agora em 2006, né, em 1980, desde a década de 80, né, mas a decisão final foi em 2006. Então, esses quase 100 anos aí que levou a Igreja Presbiteriana do Brasil a realmente abolir, né, membros que fossem maçons, poderia ser que as duas voltassem agora a se Será reunir, que existe essa possibilidade?
Então, é isso que eu estou dizendo, né? Ah, Eu procurei saber, mas não, né? ah, Acontece que a igreja independente, ela acabou adotando algumas outras práticas, né? Que aí a igreja presbiteriana do Brasil não acha interessante, mas ficou um pouco ah, distante ali algumas ficaram bem questões. diferentes. Ô, Gustavo, aquele pastor Hernandes Dias Lopes, ele é da do Brasil, não, né? É Ele é presbiteriano do do Brasil? Brasil, Ah, do é do Brasil presbiteriano do também? Eu Brasil. achei que fosse É, independente. Se fosse de outra não, presbiteriana. Ah, não, tá. IPB. Ah, legal. Ele e o Ô, Gustavo, Nicodemos. o Nicodemos, Sim, né? Sim. Ô, Gustavo, é uma curiosidade minha, tá? Não foi ninguém que falou, não vi certo. ninguém falando, curiosidade minha. Quando a gente fala de batismo, é um assunto polêmico, mas minha dúvida eu nunca vi ninguém falar, não. Normalmente o batismo, quando a gente vê no Novo Testamento, era no rio. Qual o embasamento bíblico da igreja presbiteriana para o batismo ser via aspersão? Por aspersão, né? É. Então, na verdade, é mais um conceito assim é mais um entendimento, né? A gente entende que todos os locais, todos os lugares lá na Bíblia onde é mencionado, né, que o batismo, o termo usado é bapto, né? Bapto, que é o termo, me fugiu agora, acho que é grego, né? O termo grego é bapto. E ele não tem só a ideia de imersão, né? Então, ele pode ser usado, como diz outro, a quantidade de água ali não importa, né? Pode ser úmido, pode significar aspersão mesmo, né? Respingos, pode ser imerso mesmo, mergulhar, né? E existem também alguns relatos bíblicos, né, de batismos que aconteceram e que seria meio que difícil que aquelas pessoas todas tivessem ido ali até o rio, né? Por exemplo, ali a pregação de Pedro, né? Logo depois ali do Pentecostes, em Atos, né? A gente vê ali que quase 3.000 pessoas se converteram ali de uma só vez e foram batizados, né? A gente vê o relato lá do apóstolo Paulo indo até a casa lá do centurião, do Cornélio, né? Batizou ele e os seus. Mas se a gente pegar ali a topografia da região ali, o rio era muito distante. Então, não seria possível que Paulo tenha pego a família do Cornélio inteiro e levado lá no rio, né? Agora, existem outros batismos ali que realmente a gente não consegue provar que não foi por mergulho, né? por imersão. Por exemplo, o eunuco, né? A Bíblia é clara ali que ele desceu a água, né? Então a gente adota, na verdade, essa questão do batismo por aspersão por ser mais prático, né? A gente tem que ter uma piscina dentro da igreja, ter que levar as Trocar a pessoas lá. roupa depois, tal, né? Então, assim, é questão de praticidade e de Entendi. entendimento, né? E a original da palavra, vocês subentendem que não necessariamente mergulhar, né? Imergir Isso. na Mergulhar né? também. Entendi Mergulhar também. também. E a outra dúvida uma vez eu vi Augusto Nicodemos falando que a criança, quando vai, no caso da pentecostal, eles levam a criança quando é pequenininho, que nasce para ser apresentado no templo. Na presbiteriana, pequeno já é batizado. E quando eles crescem, aí eles também precisa renovar esse batismo, decidir por si só, se batizam tipo 2 vezes. Explica essa parte para a gente, Gustavo. A gente chama de profissão de fé, né? A gente tem esse hábito do batismo infantil, né? Mas nós não cremos, como a Igreja Católica, que o batismo ele salva a pessoa, né? A ideia, a teologia presbiteriana, né? A teologia reformada, é uma teologia aliancista, né? Nós entendemos que o pacto de Deus é com a família. Se você vê lá quando o Deus faz uma aliança lá com Abraão, ele faz uma aliança com toda a família, né? Apesar de a circuncisão ser só nos homens, né?
mas aquela circuncisão feita no pai ali valia para as filhas, para a esposa, né? Então, a gente entende que o batismo ele é um substituto ali da circuncisão, né? A gente vê que existe uma relação próxima ali, né? Assim como o batismo ele simboliza que você agora faz parte da família de Deus, antigamente era a circuncisão que fazia isso. Quando você se tornava um servo de Deus, quando você, né, tomava essa decisão de seguir a Deus, você se circuncidava. Quem não é, lógico, quem não era israelita, né? Vamos supor que um escravo, por exemplo, se ele fosse circuncidado, ele poderia, né? Um viajante que fosse morar, por exemplo, com uma família israelita, se ele se circuncidasse, ele faria parte também. Então, nós entendemos que o batismo ele é um sinal exatamente dessa aliança. Mas a gente vê muito o apóstolo Paulo falando de pessoas que são circuncidadas na carne, mas são incircuncisas no coração, né? Então, uma pessoa ela pode ser batizada, mas não ser crente verdadeira, né? No coração dela ali, ela pode não ter assumido um compromisso verdadeiro com Deus. Então, nós entendemos que o batismo ele é um símbolo. O batismo ele é um símbolo de algo que aconteceu interno. Por exemplo, no meu coração, eu assumi um compromisso com Deus, eu quero tornar isso público, diante de Deus, diante da igreja, então eu vou me batizar e fazer a minha profissão de fé. Agora, uma criança, ela não tem maturidade para fazer essa profissão de fé, né? Então, o pai, ele pode levar o filho para se batizar, para fazer parte da disciplina, ele, como o pai, ele quer que o filho seja crente, né? A gente até brinca lá que a gente cria filhos para povoar o céu, né? Então, a ideia é essa, a gente batiza a criança da infância porque ela não pode fazer a profissão de fé, ela não tem essa maturidade. Mas aí, quando ela chegar nessa geralmente aos 12, 13, 14 anos, ele faz a profissão de fé. Aí ele realmente assume ele torna público ali esse compromisso que o pai já assumiu por ele, digamos assim, no passado. E eu que vim da igreja católica, por exemplo, no mesmo dia que eu faço minha profissão de fé, eu sou batizado, né? Geralmente é junto, né? Quando uma pessoa que não foi batizada na infância, quando ela faz a profissão de fé, é a profissão de fé e batismo, né? Tudo junto. Certo. Outra dúvida, curiosidade. Sobre a doutrina calvinista. Já aconteceu você como presbítero, ou você já ficou sabendo de pessoas, membros que de repente começaram a defender uma teologia diferente? Já aconteceu? E como lidar com isso, se por acaso acontecer? Eu não entendi bem a pergunta. Vamos supor, a presbiteriana, a doutrina defendida, pregada pela presbiteriana é a calvinista. Vamos supor, já aconteceu de algum membro ir com a livre-arbítrio, começar burburinho de uma doutrina diferente da que é pregada? Já aconteceu Dentro da igreja? De vida? Isso, dentro da igreja. Não, eu não vivi isso ainda não. Não. Então, de ter um grupinho na igreja sim, que defende uma outra doutrina. Não tive essa vivência ainda não. Não, né? E caso ocorra, como que você abordaria como presbítero, Gustavo? Então, eu acho que tudo é da conversa, né? Eu acho que a gente elimina muito disso, o Silvano, porque a gente tem aquele curso preparatório, né? Então, antes da profissão de fé, do batismo, né? Quando eu falei, né, a gente tem lá a classe de catecúmenos, então a gente já meio que prepara, a gente já ensina a doutrina. Bacana, então, entendi. Evitar a fadiga. E acontece muito de irmãos pentecostais se tornarem membros da igreja presbiteriana. Sim, conheço vários. Acontece disso. E o contrário também acontece. É difícil limpar aquelas doutrinas cristalizadas. Olha, eu confesso que não é 100% não, viu? Algumas pessoas, mas isso não é pré-requisito para ser presbiteriano.
né? A pessoa ela tem que crer em Cristo, crer na salvação única, né? Pela fé em Cristo. Isso não é um ponto decisivo, digamos assim. Nenhum presbítero vai impedir que alguém seja membro da igreja porque ela não crê exatamente daquela forma, né? O que a gente sempre gosta de deixar claro para esses irmãos que vêm de denominações pentecostais é o seguinte: é que o ensino da eleição ele é bíblico. A gente não pode tirar a eleição da Bíblia, porque ele existe, né? Ô, A Gustavo, mas questão, você sabe que tem assim, ó, de pentecostais calvinistas, né? Por incrível que pareça. Ó, sei disso. muitos, Então, muitos assim, mesmo. é difícil é difícil a gente tirar isso, esse ensino, né? Porque o próprio discurso arminiano ele fala da eleição, né? O, o arminiano ele não descrê da eleição, a gente só crê diferente a forma da eleição de Deus, né? A gente crê que a eleição de Deus ela é soberana, ela não leva em conta a vontade humana, né? E o arminiano acha que ele leva em conta a decisão humana, mas a eleição existe da mesma forma, né? O que a gente sempre gosta de deixar claro para essas pessoas é isso: olha, você crê na eleição? Crê. Você entende que Deus te escolheu, ainda que você tenha tomado uma decisão, você entende que antes de você tomar essa decisão, Ele te amou primeiro, Ele precisou tratar com você os seus problemas, você teve que se humilhar diante de Deus, você teve que colocar diante de Deus ali as suas dificuldades, as suas mazelas, quando os outros arrepender, né, do seu pecado. Não entendo. Então tá resolvido o problema. Mas olha, Né? é muito confortável. Eu já falei várias vezes aqui, gente. É muito bom essa crença de que, ó, eu estou salva, porque aquela sensação, salvo, não estou salvo mais. Isso dá crise de pânico, gente. É muito agradável você ter essa crença, né? De É não, tá verdade, é tudo verdade. certo, ok. Ô, Gustavo, eu já fui acho que quatro ou cinco vezes numa igreja presbiteriana perto da casa que eu morava, e eu fui também lá de Pinheiros, a presbiteriana. Eu estava lá num culto uma vez. Eu quase tive um AVC, mas Deus falou tanto comigo. Que palavra maravilhosa, Jesus! Eu vou estar dando. E eu não sou assim. O povo que me conhece sabe que eu sou bem assim na igreja. Eu não fico. Eu sou pentecostal, mas assim, bem contida, assim, normal. Mas quando eu estava lá, mas Deus falou tanto na palavra que eu quase morri. Dava vontade da glória a Deus bem alto na igreja, todo mundo olhar assim para mim, ó, que doido. Pode dar, não tem problema não. Nossa, que palavra maravilhosa! Assim, eu admiro muito o ensino, a palavra dos presbiterianos, né? Quem me conhece sabe. E é isso, a experiência que eu tenho de igreja presbiteriana, gostei muito. A liturgia, eu gosto muito da liturgia da igreja presbiteriana também, eu já fui, até pela minha formação, que eu tenho História e Teologia do Protestantismo no Brasil, então eu gosto, né, de visualizar, visitar, para ver toda essa questão. É uma Sim. igreja muito boa, muito gostosa de congregar, eu gostei bastante. Ô, pessoal, a gente está caminhando para o final da live, mas antes, com certeza eu fiquei aqui empolgada, esqueci de algum ponto. Então, nas considerações finais, eu vou pedir para o Gustavo abordar alguns pontos que eu passei assim em cima, empolgada, e depois fazer as considerações finais, tá bom, Gustavo? Por favor. Tá joia. Eu acho que a gente falou de tudo, né? Acho que não ficou nada de Ó, já fora. surgiu outra dúvida, outra curiosidade. Nas igrejas pentecostais tem eventos, tipo congresso da não sei o que, da mocidade, e não sei das quantas, um monte de movimentos assim. Na presbiteriana que eu fui, tinha um coral de grupos, é apenas um grupo de coral que canta, e depois e o restante é só a igreja inteira cantando. É assim? E depois eu faço outra pergunta, que é de eventos. Se tem eventos que unem todas as igrejas, congressos, como que é essa questão de festividades? Nas igrejas que eu participo, na verdade, isso é muito particular, isso não tem Não é padrão? não tem um padrão, não. Né? Geralmente, Hum.
geralmente os corais, os grupos musicais são voluntários mesmo, né? As pessoas geralmente o líder de louvor ali, ele convida alguns irmãos, geralmente os vocalistas da equipe de louvor, convida alguns outros irmãos ali para participar de corais, né? Ou faz quartetos, fazem trios, aí fica a cargo ali da equipe de louvor mesmo, do líder de louvor junto com o conselho ali, definir essas questões aí das festividades, né? Mas não tem um padrão, não. Geralmente tá, de conjuntos de louvor, eu entendi. Agora, sim, tipo assim, tem algum congresso, escolas bíblicas, onde vão só os presbíteros uma vez no ano? Tem alguns eventos diferentes assim? a gente tem alguns congressos, né? Por exemplo, um congresso muito famoso, né? No meio reformado é o congresso da Fiel, né? Da editora Fiel, é uma editora que é uma das mais renomadas aí na teologia reformada, né? Então é muito comum os pastores, tanto presbiterianos quanto batistas e outros aí se reunirem, né? Nessas conferências aí da editora Fiel. A Igreja Presbiteriana também tem, né, eventos voltados mais para pastores, né, mais para teólogos. Agora, a questão dos congressos, digamos assim, mais festivos, digamos assim, fica mais a cargo das sociedades internas, né, igual eu te falei. É muito comum juntar 3, 4, 5 igrejas ali e fazer um evento ali das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Né, lá na nossa UPH mesmo, lá no Bom Jardim, né, na igreja que eu frequentava, a gente tinha até um trabalho lá que a gente chamava de Independência dos Homens, que era um trabalho que acontecia no 7 de setembro, né, no feriado de 7 de setembro. A gente convidava igrejas, umas 2 ou 3 igrejas, alugava um sítio e passava lá no final de semana inteiro com a turma lá, convidava pastores para dar palestras para a gente, aí jogava bola, aí ficava à vontade, né? Aí as irmãs da SAF ficaram com uma invejinha assim, santa, né? E criaram o Spa da SAF. Elas fazem a mesma coisa, né? Aí levam as mulheres lá para passar um dia de spa lá no final de semana. Mas geralmente fica a cargo das sociedades internas. Gente, olha, estou bem feliz, aprendi muita coisa, eu sou muito curiosa, historiadora, né, curiosa. Foi um prazer, Gustavo, te receber aqui nesse canal Diário Pentecostal. Eu gostaria de mandar, como uma boa pentecostal, a paz do Senhor para você, para a sua igreja, para os irmãos de Minas Gerais, para os irmãos da Igreja Presbiteriana. Nós amamos vocês e admiramos vocês, tá bom? Deus te abençoe grandemente, prospere a sua vida, seu ministério. Amém. Obrigada a todos, o público aqui que está no chat, que não falou no chat, mas está assistindo a gente. Lembrando que essa live ficará gravada aqui do canal. A pessoa que não assistiu hoje vai poder assistir amanhã, depois, o ano que vem, na próxima década, se Deus quiser. E eu agradeço novamente a presença de todos e de você também, Gustavo. Um abraço para todos e até a próxima live. Fico com Deus. Até mais. Deus abençoe vocês aí, esse trabalho maravilhoso aí. Amém. Com Deus. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.